Bom dia a todas e todos. Estamos hoje aqui iniciando um teste, né, com essas aulas através da internet, ao vivo. É uma tentativa de conseguir, né, passar alguma mensagem, né, mesmo nesses tempos difíceis aqui. Então, estamos todos em casa, né, mas mesmo assim tentando, né, dar alguma ajuda já que o Enem continua marcado, então a gente não pode descansar, né? Então vamos tentar. Eu volto a dizer, trata-se de um teste, tá? A gente vai ter 2 aulas hoje, né, nesse teste. E se funcionar, se der certo, isso vai continuar nos próximos sábados aí. Me desculpa qualquer erro, qualquer equívoco aqui. A gente está trabalhando com 3 câmeras, 3 monitores, monitorando o chat, monitorando o WhatsApp. Então, se eu me confundir aqui, já antecipadamente peço desculpas aí. Então, nós vamos começar a nossa aula de hoje. Nós vamos ter uma aula de matemática, tá? E depois uma aula de história com o professor Didu. Então, começando agora a nossa aula de matemática, eu sou o professor Naider, sou professor de matemática e física do cursinho Candangos, né? E hoje a gente vai ter uma aula de matemática. Os assuntos que mais caem no Enem, na área de matemática, esse foi um levantamento feito pelo site UOL. A gente também faz esse levantamento todo ano aí, mas até esse levantamento do UOL é até mais rigoroso, mais completo do que o nosso aí. Então, os assuntos que mais caem em matemática no Enem são, primeiro, problemas de primeiro e segundo grau, né? É resolver exercício com lógica, é raciocínio. Então, esse é o exercício que mais cai no Enem. O segundo item que mais cai no Enem na área de matemática é de grandezas proporcionais, né? E a questão de médias também, né? Que justamente esse é o nosso assunto da aula de hoje. A gente procura aqui no cursinho sempre valorizar aqueles assuntos que mais caem no Enem, tá? Então, o assunto que mais cai no Enem, como eu disse, é lógica, esse problema de primeiro e segundo grau. Esses assuntos a gente gosta de tratar mais perto da prova. Então, por isso a gente vai começar hoje com grandezas proporcionais, né? Outros assuntos que também caem, acho até bom essa listinha aqui, porque essa aqui ela orienta bem, não é só isso, claro, mas ela orienta bem o estudo de vocês. Então, lá, problemas de primeiro e segundo grau, grandezas proporcionais, porcentagem matemática financeira, funções, estatística, probabilidade, área de figuras planas e polígonos, análise combinatória, circunferências e função do segundo grau e inequações, tá? Então, esses são os 10 assuntos que mais caem em matemática no Enem. Nós começaremos hoje com grandezas proporcionais. Pode ser? Ótimo. Grandezas proporcionais é o que ficou conhecido ali popularmente por regra de 3 simples. Tá? Tem muitos alunos que falam que matemática no Enem nada mais é do que resolver regra de 3. Claro, tem muita regra de 3 no Enem, sim. A gente quer mostrar que não é tudo que pode se resolver por regra de 3, mas que regra de 3 é uma ferramenta muito importante, né, em matemática. E outra coisa, também muito usada em outras áreas. Cai muito regra de 3 em química. Tem um amigo que fala que química nada mais é do que resolver regra de 3. Né? Cai muita regra de 3 em física, né? E até em geografia. Né? Mas o que é importante é entender que regra de 3, guardem isso para o resto da vida, regra de 3 só servem para grandezas proporcionais. Tá? Regra de 3 serve apenas para utilizar em grandezas proporcionais. E o que é uma regra de 3? Simples. Eu tenho duas grandezas, né? Então, dessas 2 grandezas, eu sei 3 condições e quero achar uma quarta. Tá? Então, por isso que se chama regra de 3, porque são 3 números conhecidos e eu quero encontrar o quarto número, que a gente popularmente chama de x. Né? E a resolução de uma regra de 3, né,
todo mundo já deve ter ouvido falar, é a famosa multiplicação em x. Né? Então, para resolver uma regra de 3, o que eu faço? Multiplico, no caso aqui, o número 1 pelo x e igualo isso ao número 2, né? Ao número 2 vezes o número 3. É sempre um pouquinho mais simples a gente multiplicar primeiro a linha onde está o x, né? E igualar as duas grandezas onde não tem o x. Né? Então, as regrinhas básicas para a regra de 3 são, primeiro, construir uma tabela agrupando as grandezas da mesma espécie em coluna. O que quer dizer isso? Embaixo do outro aqui, os números têm que estar na mesma grandeza. Né? Se for tempo, tá? Tem um embaixo do outro. Se for, né, segundos, um embaixo do outro. Embaixo do outro sempre tem de estar na mesma grandeza. Tá? Isso é a regra básica de regra de 3. Então, na mesma grandeza, estão um embaixo do outro na mesma coluna. Tá? Outra coisa, na mesma linha, as grandezas diferentes em correspondência. Então, assim, essa grandeza N1 e N2 são grandezas diferentes, mas têm correspondência. Quer dizer, enquanto 3 pessoas comem 6 sanduíches. Então, aqui embaixo a mesma grandeza, na mesma linha, a correspondência entre as grandezas. E o segundo passo é verificar se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. O que é isso? Esse é um nome chique para falar. Se aumenta uma, aumenta a outra, elas são diretamente proporcionais. Se aumenta uma, diminui a outra, elas são inversamente proporcionais. A gente vai falar disso. Acho que a gente fala essas regrinhas aqui porque a gente tem de falar, mas é claro que é muito mais fácil a gente entender isso com os exemplos que nós faremos daqui a pouquinho aí. Tá? E depois de montar a tabela, identificar a relação entre as grandezas, se são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, aí é só montar a proporção, ou seja, fazer a famosa multiplicação em x, vamos ter uma equação de primeiro grau, resolve essa equação e aí temos a resposta do exercício aí. Certo? Basicamente as regras são essas, mas é claro que fica muito mais fácil nos exercícios, é isso que vamos fazer. O primeiro exemplo, um exemplo do Enem de alguns anos atrás, né, a cara do Enem, exemplos contextualizados, né, aqui no caso tenta energia solar relacionado com matemática, algumas coisas que tenta nos enganar, mas não vai conseguir, tá? Então, mas essa é um exercício bem com cara do Enem, tá? E simples, esse exercício bastante simples, a dificuldade muito, muito pequena, vamos analisá-la. Com uma área de absorção de raios solares de 1,2 metros quadrados, uma lancha com motor movido a energia solar consegue produzir 400 watts-hora de energia. Aumentando-se essa área para 1,5 metros quadrados, qual será a energia produzida? Vamos resolver. Primeira coisa, montar a tabela. Então, extraindo os dados do exercício, quais dados que ele nos dá? Então, lá. Na coluna área, olha lá, a área de 1,2 metros quadrados, a energia é 400 watts-hora. Tá? Então, aqui, a correspondência. O que é correspondência? Isso, quer dizer que com a área de 1,2, nós temos uma energia de 400. Qual é a pergunta do exercício? É que com uma área de 1,5, então o valor de área eu coloco embaixo de área, eles têm de estar na mesma unidade, então 1,2 metros quadrados dá 400 watts, 1,5 metros quadrados vai dar quanto? X. Pronto, está montada a nossa regra de 3. Qual é o próximo passo? Identificar o tipo de relação. Se eu tiver uma área maior, eu vou ter uma área de absorção de energia solar maior, então eu gero mais energia. É a ideia das placas solares. Quanto mais placas solares, mais energia. Então, quanto maior a área, maior a energia. Isso quer dizer o quê? Exatamente, que são grandezas diretamente proporcionais.
Se são diretamente proporcionais, eu resolvo essa regra de 3 multiplicando em x. Mais uma vez, é mais fácil multiplicar a linha que tem o x primeiro. Então, eu vou fazer 1,2 vezes x é igual a 400 vezes 1,5. Assim, eu vou ter que x é igual... Vou fazer essa continha aqui, ó, 400 vezes 1,5 dá 600. Esse 1,2 que está multiplicando x, ele passa para o outro lado de lá, dividindo x. Aí eu tenho 600 dividido por 1,2, que dá exatamente 500. Ah, qual a unidade? Vou olhar lá, o x está na coluna de energia. Então, a unidade é watt-hora. Por quê? Ah, porque essa é a mesma unidade que é dada no exercício. Então, a resposta é 500 watt-hora. Tranquilo, não? Vamos para mais um exercício. Um trem... Enem também, Enem e professor de física adora exercício de trem, né? Se não tiver exercício de trem, não é exercício de física. E aqui é um exercício típico de física, né? Mas que pode ser resolvido tanto com os conceitos de movimento retilíneo uniforme, que a gente vê lá em física, quanto com... pode usar a regra de 3? Pode. Tá? Por quê? Isso, porque, como fala-se em movimento uniforme, quer dizer que a velocidade é constante. Se a velocidade constante, ele é um movimento proporcional. Nair, se for movimento uniformemente variado? Não. Aí não pode usar a regra de 3. Tá? Então vamos lá, vamos analisar esse exercício aqui. Um trem, deslocando-se a uma velocidade média de 400 km por hora, faz um determinado percurso em 3 horas. Em quanto tempo faria esse mesmo percurso se a velocidade utilizada fosse de 480 km por hora? Então, a ideia aqui é o seguinte, ó. Quando fala assim velocidade média, quer dizer que pode-se considerar que o trem ficou o tempo todo nessa mesma velocidade. Então, é como se fosse, esse valor de velocidade média, é como se fosse que o trem teve essa velocidade durante todo o percurso. Então, por isso, como tem o valor da velocidade média, eu posso resolver esse exercício por regra de 3. Tá? Vamos lá. Então, o que diz o exercício? Que com um trem com velocidade de 400 km por hora, ele demora 3 horas para percorrer a distância. Se a velocidade for aumentada para 480 km por hora, quanto tempo durará a viagem? Então, montamos a regra de 3, velocidade embaixo de velocidade, tempo embaixo de tempo. Isso é fundamental para a regra de 3. Segundo passo, identificar o tipo de relação. Se eu aumentar a velocidade, o que vai acontecer com o tempo? Isso. Quanto maior for a velocidade, menor o trem vai mais rápido, menor o tempo que ele vai demorar para percorrer essa distância. Então, quando eu aumento a velocidade, diminui o tempo. Isso quer dizer o quê? Exatamente. São inversamente proporcionais. Mas como eu resolvo uma regra de 3 que é inversamente proporcional? Simples. Ao invés da famosa multiplicação em x, eu vou fazer a também famosa multiplicação em linha. Tá? Então, regra de 3, quando é inversamente proporcional, eu multiplico em linha. Né? Mais uma vez, é mais fácil usar a linha do x primeiro. Então, vai ficar 480 vezes x é igual a 400 vezes 3. Resolvendo isso, tá? Eu faço essa continha aqui, 400 vezes 3 dá 1.200. Né? Esse 480 está multiplicando x, eu passo para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 1.200 dividindo por 480, que dá exatamente 2,5. Como é tempo, lá o x está na coluna do tempo, o tempo desse exercício é dado em horas, então o resultado aqui será exatamente 2,5 horas. Certo? Tranquilo isso aí, gente? Muito fácil, né? Até aí é muito fácil. Vamos fazer agora mais 2 exercíciozinhos, né? Também do Enem. Esse é um pouquinho mais complicado,
Tá? Mas também, vixe, temos totais condições de resolver. Tá? Dois exercícios de Enem anteriores, aí, alguns até muito antigos aí, mas são exercícios de Enem também. Vamos lá. O primeiro aí, ó. Uma torneira não foi fechada corretamente e ficou pingando da meia-noite às 6 horas da manhã, com a frequência de uma gota a cada 3 segundos. Sabe-se que cada gota d'água tem volume de 0,2 ml, mililitros. Qual foi o valor mais aproximado do total de água desperdiçada nesse período em litros? Alguns detalhes aqui. Primeiro, mais uma vez, exercício com cara de Enem, com conservação do meio ambiente, preocupado com o desperdício de água, faz exercícios contextualizados. O Enem tem sempre essa preocupação de ter exercícios contextualizados, exercício com historinha. Tá? E aqui, ó, a gente vai perceber isso na hora de resolver, ele gosta também, o Enem, de misturar unidades. Então, ele dá que o volume da gota é em mililitros, até porque uma gota é uma quantidade muito pequena de água, mas ele pergunta a resposta em litros. Tá? Então, a gente tem que tomar esses cuidados aqui. Outra coisa que ele pergunta qual o valor mais aproximado. Né? Quando ele diz valor mais aproximado, quer dizer que não vai dar exatamente a resposta, a gente vai perceber isso, não vai dar exatamente a resposta. É mais uma tentativa para ver se a gente consegue entender de proximidade, de marcar qual é a resposta mais aproximada, né? É de ver se a gente consegue fazer algumas aproximações até nos cálculos, mas também nada que a gente tenha que se preocupar muito aí. Tá? Vamos resolver esse exercício aí? É claro que professor de matemática, se não usar o quadro para resolver exercício, ele não fica feliz, né? Então, vou tentar passar para o quadro aqui, para a gente conseguir resolver juntos esse exercício aí. Aí, aqui temos o exercício. Ótimo. Vamos ao quadro, então. O que diz o enunciado do exercício? Uma gota em 3 segundos. E aí ele fala, em 6 horas, a gente precisa calcular quantas gotas são. Tá? Então, aqui, quantas gotas, X, em 6 horas. Aí temos um probleminha. Ele fala que o tempo de uma gota são 3 segundos. E quer saber quantas gotas em 6 horas. Então, eu não posso colocar os 6 horas aqui, ó, por quê? Isso, exatamente, que as mesmas colunas têm de estar na mesma unidade. Então, antes de começar a resolver o exercício, o que eu tenho de fazer, a primeira coisa que eu tenho de fazer é transformar essas 6 horas em segundos. Como é que eu faço para transformar 6 horas em segundos? É só lembrar que cada hora tem 3.600 segundos. Guardem isso sempre, porque isso é uma coisa importante que o Enem vai cobrar isso da gente com certeza. Então, se 6 horas, se cada hora tem 3.600 segundos, em 6 horas eu vou ter 6 vezes 3.600. Fazendo essa continha aqui, 6 vezes 3.600 dá exatamente 21.600 segundos. Tá? Agora eu tenho o valor das 6 horas em segundos. Então, eu posso colocar embaixo aqui dos nossos 3 segundos o valor das 6 horas correspondente em segundos. Ou seja,
21.600. Quanto mais tempo, mais gotas. Então, isso quer dizer que eles são diretamente proporcionais. Para resolver essa regra de 3, multiplicação em x. Sempre o que tem a nossa incógnita, o nosso x primeiro. Então, vai ficar 3x é igual a 1, a conta é fácil, hein? Vezes 21.600. Para resolver isso, eu preciso isolar o... Esse x aqui ficou feio, né? Confunde com o x lá. Ótimo. Para isolar o x, vai ficar 21.600. Esse 3 está aqui multiplicando o x, ele passa para lá dividindo. Fazendo essa continha, 21.600 dividido por 3, eu tenho exatamente 7.200. 7.200 o quê? Olha lá, o x está embaixo do quê? De gotas. Então, 7.200 gotas. Ah, Nádia, mas não é isso que está perguntando no exercício. Ah, é verdade. Tem razão. Tá? Então, o que o exercício pede? Ele quer saber essas gotas aqui, ó, quanto que foi o desperdício de água. Então, temos de fazer uma outra regra de 3. Vamos lá, vamos aqui em cima novamente. Fazer uma outra regra de 3, usando a outra informação que o exercício traz, que é uma gota tem 0,2 ml. Quantas gotas nós temos? Isso, 7.200 gotas. Isso vai nos dar quanto de volume? Tá? Vamos fazer essa regra de 3. Quanto mais gotas, maior é o volume. Então, mais uma vez, a gente vai multiplicar em x. Então, vai ficar x vezes 1. Vou colocar x aqui direto. X vezes 1 é x. Tá? É igual a 7.200 vezes 0,2. Então, x vai dar 7.200 vezes 0,2 dá... Faz a continha aqui. 1.440. Com a unidade, olha lá, o x está embaixo do ml. Então, 1.440 ml. Tá certo isso aí? Tá, claro que tá. Mas o exercício pede a resposta em litros. Então, tente converter essa unidade de ml para litros. Tá? Hoje a gente não vai falar muito de conversão de unidades. Mas lembrar que de ml, como é mililitros, para transformar para litros, é só dividir esse valor por 1.000. Dividir por 1.000 é o mesmo que tirar 3 casas. Então, tirando 3 casas aqui, eu chego a 1,44 litros. Essa é a nossa resposta correta. Por favor, gente, verifiquem se isso está certo, verifiquem se entenderam, verifiquem se tem alguma dúvida, se tem algo que não ficou claro. Alguma coisa aí nos avise, por favor. Então, voltando ao nosso exercício aqui, né? Nós temos que segundo o nosso cálculo, nossa resposta foi 1,4. Então, a gente, como pede o valor mais aproximado, nossa resposta deu 1,44 litros. Tá? O valor mais aproximado dessa resposta é 1,4, ou seja, alternativa C.
Certo isso ou não? Ótimo. Vamos fazer mais um para dar um pouco mais de emoção? Outro, outro exercício do Enem, um outro exercício de conversões de unidade. No caso aí, exercício de conversão de unidade de padrão, do padrão britânico, do padrão inglês, para o padrão métrico, tá? É um exercício muito recorrente no Enem também, tá? Vamos lá. Nos Estados Unidos, a unidade de medida de volume mais utilizada em latas de refrigerante é a onça fluida, fluid ounce, que equivale a aproximadamente 2,95 centilitros. Sabe-se que o centilitro é a centésima parte do litro e que a lata de refrigerante usualmente comercializada repetindo, assim, a medida do volume da lata de refrigerante de 355 ml em onça fluida é a mais próxima de. Certo? Deu para entender aí? Parece que teve algum probleminha aí no meio, mas acho que deu certo. Então, a ideia é transformar a lata de refrigerante no Brasil, que é 355 ml, no padrão britânico que utiliza a onça fluida, o fluid ounce. Tá? Vamos ao quadro novamente? Ótimo. Então, o que diz o exercício? Primeiro, ele diz que a latinha de refrigerante no Brasil tem aproximadamente 355 ml. Só que a conversão para a fluid ounce, para a onça fluida, né, que é o padrão americano, o padrão inglês, ele dá a taxa de conversão em centilitros. Né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar esse 355 ml em CL. Né? Então, para transformar de ml para CL, tá vendo como que é recorrente, como que é importante essas transformações de unidade? Isso é muito, muito, muito comum no Enem. Então, 355 ml equivale, é só tirar uma casa, a 35,5 cl. Tá? Mililitros para centilitros. Agora a gente pode aplicar a nossa regra de 3. O exercício fala, no céu do exercício fala, você pode confirmar aí, que uma onça fluida, o famoso fluid ounce, uma onça fluida, equivale a 2,95 centilitros. Ó. Por isso que a gente teve que transformar para centilitros. Porque a proporção que deu aqui ó, da onça fluida para centilitros. Aí pergunta a lata de refrigerante, ou seja, centilitros, a gente vai colocar embaixo de centilitros, 35,5 centilitros, correspondem a quantas onças fluidas? Quanto maior o volume em centilitro, maior o volume em onça. Né? Então, são grandezas proporcionais. Se são grandezas proporcionais, a multiplicação se faz em x. Então, mais uma vez, o que tem x primeiro, então vai ficar 2,95x é igual ao 1 vezes 35,5. Então, o nosso x, que é o que queremos saber, tá? Vai dar 35,5 dividido por 2
2,95. Fazendo essa conta, eu já fiz essa conta aqui, para não passar esse nervoso, né, ao vivo, então já fiz a conta, tem um resultadinho aqui do lado aqui. Né? É bom, faça essa conta, treine essa conta, o Enem adora que a gente faça conta também, ele adora isso. Tá? Então, esse resultado aqui nos implica que o X vai dar exatamente 12, exatamente não, aproximadamente 12,03. Tá? Ah, qual unidade? Olha lá, o X está embaixo do fluidals. Né? Então, a resposta do nosso exercício é aproximadamente 12,3 onças fluídas, né? Ou, como os americanos dizem, 12,03 fluidals. Certo isso aí, gente? Retornando aqui, então. Aqui. Tá? Ótimo. A resposta correta, mais uma vez, é a letra C. A letra C está poderosa. É exatamente nada. É aproximadamente 12,03. Ou seja, a gente calculou que a lata de refrigerante, que aqui no Brasil tem aproximadamente 355 ml, que corresponde a 35,5 CL, centilitros, né, correspondem também a 12,03 onça fluida, o famoso fluidals. Gente, para a gente dar continuidade aos nossos exercícios, né, eu elaborei uma lista de exercícios, toda ela com grandezas proporcionais, ou seja, dá para resolver toda ela usando apenas regra de 3, todos os exercícios de Enems anteriores, que a gente vai enviar para vocês no grupo de WhatsApp do Cursinho Candango. Tá? A gente vai fazer aquele mesmo esquema. Primeiro, a gente vai mandar os slides da aula de hoje, a lista de exercício, aí depois vai dar algum tempo para vocês, aí depois de alguns 2 ou 3 dias, a gente envia também a resolução da lista de exercícios, para dar um pouco mais de emoção, a gente primeiro manda a lista, depois manda a resolução da lista aí, para incentivar-los a fazer e dar aquele prazer de ter acertado o exercício. Acho que isso não tem coisa melhor na vida do que acertar um exercício de matemática. Né? Então, a gente vai usar esse esquema aí, tá? Acho que é muito importante para a gente o contato de vocês, a gente está muito atento, principalmente nesses momentos, muito atento às redes sociais. Então, vocês têm o WhatsApp do cursinho, essa é a nossa principal forma de comunicação. Acho que todos têm esse número aí, você não tem. Então, a gente está sempre atento ao WhatsApp do cursinho. Né? A gente tem o Facebook do Cursinho Candangos. Tá? A gente tem, ainda não está ativado, mas essas aulas e as próximas estarão no canal do Cursinho no YouTube, tá? Para você poder assistir essa aula, essa e outras aulas, outras vezes aí. Tá? Então, entre em contato conosco através das redes sociais, tá? Até para pedir indicação de aula, eu quero que a próxima aula vocês falem disso, a gente está inteiramente à disposição de vocês para colaborar no que for preciso aí. Tá? Já adianto que, se tudo correr bem, não tiver nenhum problema, no próximo sábado nós já teremos aula de redação, né? O professor Marcelo estará aqui conosco nas aulas de redação, tá? Mas não deixem de entrar em contato com a gente, solicitar aulas, solicitar assuntos, a opinião de vocês é muito, 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 muito importante para nós. Certo? Então, não deixem de entrar em contato conosco aí. Nós vamos encerrar esse vídeo. Tá? A próxima aula é uma aula de história. A gente vai, no mesmo Facebook, iniciar outro vídeo. Daqui a uns 10 minutos, a gente inicia, tem um intervalinho aí para a gente tomar um pouco d'água. Né? Então, daqui a 10 minutos,
a gente inicia a próxima aula. Tá? Muito obrigado pela atenção de vocês, né? Muito obrigado por ter acordado cedo num sábado, né, pós-feriado, para estudar, para assistir a uma aula de matemática, mas são essas atitudes que transformam para melhor a sociedade. Muito obrigado, gente. Até a próxima.